Em um piscar de olhos, a existência de um homem foi virada de cabeça para baixo. Jó, um personagem bíblico cuja história ecoa através dos séculos, viu sua fortuna, sua família e até mesmo sua saúde serem brutalmente arrancadas. No entanto, sua reação diante de tamanha calamidade não foi de revolta, mas de profunda adoração. Essa narrativa, muito mais do que um conto antigo, guarda um segredo poderoso sobre como enfrentar as provações da vida. Convidamos você a desvendar essa sabedoria milenar e a transformar sua perspectiva sobre os desafios que surgem em seu caminho. Antes que a tempestade se abatesse, Jó era um exemplo de prosperidade e virtude. As Escrituras o descrevem como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sua vida era um testemunho de piedade e sucesso. Com vastos rebanhos de ovelhas, camelos, bois e jumentas, além de uma numerosa servidão, Jó era, para os padrões da época, um magnata. Sua riqueza material era apenas um reflexo de sua vida abençoada. Em seu lar, a harmonia reinava. 7 filhos e 3 filhas compunham sua prole, e a família se reunia frequentemente em celebrações. Após cada banquete, Jó, em um gesto de profunda devoção e precaução, oferecia sacrifícios a Deus por cada um de seus filhos, temendo que pudessem ter cometido algum pecado, mesmo que em pensamento. A vida de Jó parecia inabalável, um retrato de estabilidade e felicidade. Contudo, o destino reservava uma reviravolta inimaginável. Em um dia singular, os seres celestiais se apresentaram perante o Senhor, e entre eles estava o adversário, Satanás. Este não era um encontro comum. Era um momento de prestação de contas, mas com uma tensão palpável. Deus, ciente das intenções ocultas do acusador, questionou-o diretamente: "De onde vens?" A resposta de Satanás foi carregada de desdém, de rodear a terra e passear por ela. Uma declaração que denotava sua busca incessante por falhas e fraquezas na humanidade. Então o Senhor, com um tom de exaltação, apresentou Jó como um exemplo de retidão. "Observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Deus destacava a inquestionável fidelidade de Jó, mas Satanás, com sua astúcia, lançou um desafio audacioso. "Porventura teme Jó a Deus sem motivo? Não o cercaste tu de proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão, e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." A proposta era clara. A fé de Jó era interesseira, condicionada às bênçãos divinas. Deus, com plena confiança na integridade de seu servo, respondeu: "Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão." Naquele instante, o adversário partiu da presença do Senhor, determinado a provar sua tese. O que se desenrolava não era apenas um diálogo entre o divino e o maligno, o prelúdio de uma batalha espiritual invisível, uma luta pela alma de um homem que, sem saber, se tornaria um eterno símbolo de resiliência. A tragédia começou em um dia aparentemente comum. Jó, talvez imerso em suas reflexões diárias sobre suas responsabilidades, foi abruptamente interrompido por um mensageiro aterrorizado. Com a voz embargada e o rosto pálido, o servo relatou a primeira catástrofe. Os bois estavam arando e as jumentas pastavam por perto, quando os sabeus atacaram, levaram os animais e mataram os servos. Só eu escapei para lhe contar. Antes que Jó pudesse sequer processar a notícia, outro mensageiro, igualmente desesperado, chegou com mais um relato devastador. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Todos morreram, apenas eu escapei. A dor e a incredulidade começavam a se instalar. Em seguida, um terceiro homem, ofegante e com os olhos arregalados, trouxe a terceira onda de infortúnio. Os caldeus formaram 3 grupos e atacaram os camelos, mataram os servos à espada e levaram os animais. Eu fui o único que escapou. Em questão de minutos, Jó havia perdido uma parte significativa de sua riqueza material. Mas o golpe mais cruel e inimaginável ainda estava por vir. Um quarto mensageiro, visivelmente abalado e com a voz embargada pela emoção, entregou a notícia que quebraria o coração de qualquer pai. Seus filhos e filhas estavam banqueteando na casa do irmão mais velho. Então veio um vento forte do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre eles. Todos morreram, só eu escapei para lhe contar. Em um instante,
Jó perdeu tudo: seus bens, seus servos, seus animais e, o mais doloroso, seus 10 filhos. A dor era indescritível, um abismo de sofrimento que nenhum ser humano está preparado para enfrentar. No entanto, a reação de Jó diante de tamanha tragédia foi algo que transcendeu a compreensão humana e a lógica. A Escritura Sagrada narra: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. E com uma voz firme, ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor mais aguda, Jó não blasfemou nem culpou a Deus. Ele permaneceu inabalável, reconhecendo que tudo o que possuía era um presente divino e que, mesmo na perda mais profunda, o Criador ainda era digno de toda a adoração. Sua fé não era condicionada às circunstâncias, mas enraizada na soberania de Deus. O cenário celestial se repetiu. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor e Satanás estava entre eles. A atmosfera era a mesma, mas com uma diferença crucial. Jó já havia sido testado, e mesmo tendo perdido tudo, sua fidelidade permaneceu inabalável. O Senhor então confrontou Satanás. De onde vens? A resposta foi a mesma, carregada de indiferença, de rodear a terra e passear por ela. Deus, reafirmando a integridade de Jó, declarou: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal, e ainda conserva a sua integridade, apesar de tudo o que permiti que lhe acontecesse sem motivo. Mesmo após tamanha dor, Jó não havia blasfemado. Mas Satanás, com sua persistência maligna, lançou um novo e mais cruel desafio: pele por pele. Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A aposta era alta. Satanás queria provar que a fé de Jó se desintegraria sob o peso do sofrimento físico. Deus, confiante na fé inabalável de seu servo, concedeu a permissão. Eis que ele está em teu poder. Somente poupa-lhe a vida. Com a autorização divina, Satanás se retirou, determinado a ir além das perdas materiais, atacando agora a própria saúde de Jó. A aflição veio com uma intensidade avassaladora. Jó foi acometido por feridas dolorosas que cobriam seu corpo dos pés à cabeça. A dor era excruciante. O homem que antes desfrutava de saúde e respeito, agora se encontrava prostrado em cinzas, usando um pedaço de cerâmica para tentar aliviar a agonia incessante. Era uma imagem de total humilhação e sofrimento. Contudo, as feridas físicas eram apenas uma parte da sua provação. Jó já havia perdido seus filhos, seus bens, seu prestígio, e agora sua saúde estava completamente comprometida. Nesse abismo de angústia, a dor emocional veio de onde menos se esperava: sua própria esposa. Dilacerada pelas perdas, ela se aproximou e, em seu desespero, proferiu palavras que ecoavam a profundidade de sua própria dor. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Para ela, a morte parecia uma fuga para tanto sofrimento. Um grito de alguém que não conseguia compreender como seu marido ainda podia manter a fé diante de tamanha tragédia. Mas Jó, mesmo coberto de feridas, destruído por dentro e por fora, respondeu com uma sabedoria que transcendia sua condição. Falas como uma louca. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A resposta de Jó revelava a profundidade de sua fé. Ele compreendia que a devoção a Deus não se limitava aos dias de bonança. Sua confiança ia além das circunstâncias, mantendo sua integridade mesmo quando tudo o mais lhe havia sido tirado. Sua vida se tornava, mais uma vez, um testemunho poderoso de uma fé que não se baseia em bênçãos materiais, mas na certeza inabalável de quem Deus é. A verdadeira fé não se manifesta apenas sob um céu azul e ensolarado. Ela se revela com maior intensidade quando as nuvens escuras da adversidade cobrem o horizonte e as tempestades parecem não ter fim. Foi exatamente nesse cenário de desolação total, emocional, física e espiritual, que Jó se encontrava. Quando a notícia de sua tragédia se espalhou, 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, decidiram ir ao seu encontro. Eram homens de sabedoria, vindos de diferentes terras, e conheciam Jó há muito tempo. Elifaz, de Temã, era conhecido por sua ponderação. Bildade, de Suá, por sua firmeza e franqueza. E Zofar, de Naamá,
Era o mais impulsivo, com palavras intensas e sinceras. Acima de tudo, eram amigos leais, profundamente preocupados com o sofrimento de Jó. Ao se aproximarem da casa, a cena que se deparou com eles foi chocante. Jó, irreconhecível, coberto de chagas e sentado em cinzas, era a personificação da desgraça. O impacto foi tão grande que eles rasgaram suas próprias vestes, um sinal de profundo lamento, e lançaram pó sobre suas cabeças, em um gesto de dor e solidariedade. Então, sentaram-se ao seu lado, em um silêncio profundo e respeitoso, que durou 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra foi proferida. Eles não estavam ali como conselheiros, mas como verdadeiros companheiros na dor. O sofrimento de Jó era tão avassalador que nenhuma palavra humana parecia capaz de oferecer consolo. Naquele silêncio, eles compartilhavam a angústia do amigo, oferecendo uma lição poderosa de empatia. Às vezes, a simples presença é o maior bálsamo que se pode oferecer a uma alma ferida. Ao final dos 7 dias, Jó quebrou o silêncio. Não com uma oração ou um pedido de ajuda, mas com um clamor angustiado. Ele amaldiçoou o dia de seu nascimento, desejando nunca ter vindo ao mundo. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, nasceu um menino. Seu lamento era tão profundo que ele preferia que aquele dia tivesse sido envolto em trevas e jamais tivesse existido. Desejava que a noite de sua concepção fosse esquecida, que nenhuma alegria tivesse sido pronunciada sobre ela. Em suas palavras, Jó expressava um desejo intenso de que a morte o tivesse alcançado ao nascer, imaginando que assim estaria em paz, longe de tanta dor. Sua angústia era real, crua, sem filtros. Jó não fingia ser forte. Ele rasgava sua alma diante do vazio que sentia. Era o desabafo de um homem que havia perdido tudo, mergulhado em uma dor que parecia insuportável, física, emocional e espiritual. Após o longo e pesado silêncio, os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, sentiram-se compelidos a tentar decifrar o sofrimento do amigo. Cada um, à sua maneira, baseou-se em suas próprias convicções, tradições e visões de mundo para explicar o inexplicável. O que começou como uma demonstração de empatia silenciosa, rapidamente se transformou em longos discursos repletos de suposições, acusações veladas e tentativas humanas de compreender a complexidade da dor de Jó. Elifaz, de Temã, foi o primeiro a se pronunciar. Com um tom que mesclava autoridade e preocupação, ele lembrou a Jó de seu passado como conselheiro, alguém que havia trazido ânimo e instrução a muitos. Agora, porém, era Jó quem precisava de consolo. Em sua fala, Elifaz sugeriu que o sofrimento de Jó era, de alguma forma, uma consequência do pecado. Ele argumentou que Deus, ao permitir tal provação, estava apenas disciplinando Jó, assim como um pai corrige o filho que ama. Elifaz chegou a mencionar uma visão espiritual que tivera, na qual lhe foi revelado que nenhum ser humano é puro diante de Deus, insinuando que Jó, mesmo sendo justo aos olhos dos homens, ainda possuía imperfeições diante do Criador. O conselho de Elifaz era claro. Jó deveria aceitar seu sofrimento como uma correção divina e buscar a Deus, pois se fosse verdadeiramente justo, Deus o restauraria. Jó respondeu com um lamento carregado de dor, descrevendo sua tristeza como um fardo emocional mais pesado do que a areia dos mares. Ele expressou frustração não apenas com sua própria agonia, mas também com a insensibilidade de seus amigos. Para Jó, as explicações de Elifaz soavam mais como um julgamento do que como um verdadeiro consolo. Bildade de Suá tomou a palavra em seguida, e sua abordagem foi ainda mais incisiva. Ele sugeriu de forma direta que os filhos de Jó haviam morrido por seus próprios pecados. Insinuou que o sofrimento de Jó poderia ser o resultado de falhas ocultas e que, se ele fosse puro e reto, Deus certamente restauraria sua sorte. Bildade apoiava-se firmemente na tradição e em uma visão de justiça imediata. Os justos prosperam, os ímpios caem. Para ele, essa era a lógica divina inquestionável. Jó mais uma vez reafirmou sua inocência. Ele expressou sua frustração com o que considerava uma injustiça aparente da parte de Deus. Desejava poder apresentar seu caso diante do Senhor, mas reconhecia a grandeza divina e sentia que nenhum ser humano poderia ser justo diante do Todo-Poderoso, nem mesmo responder a ele. A complexidade de sua situação parecia incompreensível para seus amigos. Então veio Zofar de Naamá, o mais impetuoso dos três. Com palavras duras, Zofar acusou Jó de falar demais e afirmou que Deus estava sendo até misericordioso
pois o castigo que ele merecia era ainda maior. Ele sugeriu que havia pecados escondidos na vida de Jó e que, por isso, ele precisava se arrepender com sinceridade. Zofar assegurou que, se Jó se voltasse para Deus com pureza de coração, seu futuro seria brilhante e restaurado. Para ele, os caminhos de Deus eram tão profundos que não cabia ao homem questioná-los, apenas se submeter. A resposta de Jó aos três foi contundente, mas honesta. Ele criticou os amigos por sua falta de empatia e compreensão, chamando seus discursos de ventos vazios e afirmando que suas palavras mais feriam do que ajudavam. Companheiros desprezíveis são vós todos. Porventura acabar-se-á a sabedoria convosco? Jó reconhecia a soberania de Deus, mas não conseguia compreender como os ímpios muitas vezes prosperavam enquanto os justos sofriam. Mesmo em meio à confusão, ele mantinha sua confiança no caráter justo do Senhor, ainda que não compreendesse os caminhos dele. Jó manteve firme sua posição de inocência e expressou o desejo de apresentar sua causa diante de Deus, como quem busca uma audiência justa em um tribunal celestial. Seu clamor era por compreensão, não por compaixão humana, pois os amigos que vieram para consolá-lo haviam se tornado seus acusadores. Elifaz, o primeiro a falar, retomou a palavra, desta vez com uma severidade ainda maior. Ele acusou Jó de impiedade, afirmando que suas palavras soavam vazias e perigosas e que ele estava minando o temor a Deus ao questionar a justiça divina. Elifaz reforçou sua crença de que o sofrimento é sempre uma consequência do pecado e que Deus castiga os ímpios. Ele descreveu vividamente as calamidades que aguardam os malfeitores, insinuando que Jó deveria refletir sobre seus próprios atos e buscar perdão. Para Elifaz, a solução era simples: arrependimento e reconciliação com Deus. Jó respondeu com amargura, mas com uma lucidez impressionante. Chamou seus amigos de consoladores miseráveis e declarou que, se tivesse a oportunidade de se justificar diante de Deus, provaria sua integridade. Para ele, a crueldade das palavras de seus amigos apenas aumentava sua dor, em vez de aliviá-la. Bildad, por sua vez, manteve sua abordagem rígida. Ele afirmou que os ímpios sofrem destruição certa e que, se Jó estava em sofrimento, deveria aceitar que havia se desviado. Descreveu com linguagem forte o fim trágico daqueles que praticam o mal, sugerindo que a situação de Jó era compatível com esse destino. Bildad reafirmou que Deus é justo e que o mal sempre encontra sua paga, direta ou indiretamente. Jó, sentindo-se profundamente injustiçado por seus amigos, respondeu com uma dor que parecia infinita. Disse que se sentia abandonado por todos, inclusive por Deus. Descreveu a extensão de seu sofrimento, tanto físico quanto emocional, e a solidão que o cercava. E ainda assim, em meio à escuridão mais profunda, Jó proferiu uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essas palavras revelavam uma esperança inabalável, a certeza de que, mesmo sem respostas imediatas, Deus era justo e, no tempo certo, se manifestaria para vindicá-lo. Era a voz da fé que transcende a lógica e a dor, ancorada na promessa de um futuro além do sofrimento presente. Zofar, o mais impetuoso dos três, também retomou a palavra. Pintou um quadro sombrio do destino dos ímpios, afirmando que a destruição era inevitável para quem vive em pecado. Mais uma vez, ele implicou que Jó fazia parte desse grupo e que sua dor era um reflexo direto de sua impiedade. Para Zofar não havia espaço para dúvidas. Jó precisava se arrepender sinceramente. Jó, porém, respondeu com sabedoria, questionando a visão simplista de seus amigos. Ele argumentou que a vida nem sempre seguia a lógica que eles apresentavam, e que a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos eram realidades que eles se recusavam a enxergar. Sua fé, embora abalada pelas circunstâncias e pela incompreensão de seus companheiros, permanecia firme na convicção de que Deus, em sua soberania, tinha um propósito maior, mesmo que ele não pudesse compreendê-lo naquele momento. A jornada de Jó estava longe de terminar, e a verdadeira revelação da justiça divina ainda estava por vir.